Boa noite, 11 de setembro de 2020 e continua tudo bem. Não, tem gente que esperou que haveria um novo 11 de setembro, infelizmente não aconteceu. E continuamos com o tema a Inquisição espanhola principalmente, que foi a mais dura, a mais pesada delas. Enquanto o Ralha dá uma volta ali, vamos fazer alguns merchandising. O livro Contradições, algumas contradições bíblicas de Ademar Faria Júnior. É um livrinho pequenininho, com em torno de 100 páginas. É muito interessante. Alguns temas bem... E se você puxar na internet, tem em torno de 200 trechos que mostram algumas contradições. Tipo essa aqui, quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens em Gênesis 6. Eu estava conversando com o Halley que o Gênesis está escrito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós somos feitos pelos filhos de Deus. E tem aquele trecho que diz que os filhos de Deus se encantaram com as filhas dos homens, tiveram filhos com elas e deram origem aos gigantes Nefilins, ou homens de talento, homem de gênio, e homens enormes, tipo Golias, tipo os filisteus, Hércules, se pegar os gregos, eram gigantes ou semideus, semi-heróis. Isso aí está lá em Gênesis. Pode passar lá. Terra de Nod, tem bastante temas semelhantes aí que futuramente a gente vai conversar com pastores e com o pessoal muçulmano, islâmico ou do judaísmo para fazer um troca-troca, um troca de ideias, um diálogo. De preferência amigável, né? Mostrando mais os pontos em comum do que as divergências propriamente. Então, a Inquisição, em Espanha e México, ausate, odios e defender em causa. É o lema. Então, o simbolismo da cruz, definição. A Inquisição, também denominada o Tribunal do Santo Ofício, é o nome atual da Inquisição, foi um tribunal eclesiástico estabelecido para inquirir e castigar os delitos contra a fé. Então a questão do dogma entra aí também. No dizer, dedicando a perseguição da heresia, utilização do medo para controlar toda a sociedade e seus castigos com tema de interesse para qualquer pessoa, com torturas e com instrumentos e inclusive fogueira. Né? E a mais terrível delas foi a espanhola. O Tomás de Torquemada era um inquisidor bem severo. Temos Bernardo de Claraval, no sul da França, em Toulouse, ali, região de Toulouse, na época das albigenses dos cátaros, 1300 a 1314, juntamente com os Cavaleiros Templários, né, que houve a perseguição dos Templários. Né? Inclusive, só para comentar aqui, a gente percebe que o que acontecia na Inquisição é basicamente o mesmo modus operandi do que acontece em ditaduras totalitárias, de todos os espectros. A gente percebe algo parecido no regime militar, no regime stalinista, no regime maoísta, no nazista, no fascista, todos eles tinham essa mesma forma de agir, controlar pelo medo, né? Isso. Porque é correto então a gente dizer que de fato nesse período a Igreja Católica ela agia como uma ditadora, né? E eu digo que houve também a Inquisição protestante, né, que quase ninguém fala. Os protestantes também Sim, mataram em nome de Deus, em nome de Jesus. sim, a gente percebe que teve muitos que sumiu o poder, eles tratavam logo de perseguir quem tinha um pensamento Os religioso diferente. calvinistas eram mais radicais que os luteranos. E por aí vai. Inclusive teve santo que de santo não tem nada, né? A gente teve uns santos que eles em seus períodos, E teve um eles bruxo que virou santo. foi Tem qual a cruz de Caravaca e era o Santos. Agora não lembro. São Benedito? Não. São Benedito era negro, né? sim, se não me engano sim. Teve um santo que ele era, mas eu não lembro qual era. Mas é o cara que escreveu a cruz de Caravaca. Não lembro o nome dele.
E ali, se tu pegar a praça central do Vaticano, tem obelisco, né? Assim como tem no Egito, tem na França, tem em Washington, tem em Buenos Aires. O obelisco é um símbolo fálico, né? Não tem nada de religioso. É um símbolo erótico e um símbolo de poder, né? Temos que entender que a Igreja Católica define como heresia a negação pertinaz contínua depois de receber o batismo da sua verdade, que há de crer-se com fé divina. Na verdade, é uma fé cega, né? Não uma fé racional. Católica, lembrando que katolikos significa universal, né? Era universal, a Igreja Universal mais antiga. E a dúvida pertinaz sobre o mesmo. Então, a questão dos dogmas. Por exemplo, a Trindade, Virgindade de Maria, a questão dos Lembrando que dogmas. não é universal, não é universal do Do Macedo, Edir é Macedo, universal do termo que é a União Pentecostal. que ele era total, né? Geral, né? Seria global, né? Se fosse traduzir os dias de Isso, hoje. basicamente. Quando se fala em globalismo, por exemplo. A igreja ataca e repreende toda pessoa que questione a sua autoridade por meios que possam ser extremos como castigos físicos, segundo o seu delito. Inclusive, os métodos de tortura utilizados eram desumanos, né? E não só que, né, no episódio das bruxas de Salem também tinha tortura que era feita que usava métodos desumanos. Virou filme, né? Sim. E tinha as possuídas de Toulon ali, perto de Marseille, não sei, E na França. no episódio das bruxas de Salem, não foi só mulheres que foram mortas, tá? Teve padres, pessoas, homens também, tá? Que foram acusados No caso de... das Ursulinas em Toulon, houve uma questão sexual também. Diz que era um padre muito bonito, um cara, e houve um interesse por parte. E a freira, a chefe, a madre, era meia feia, deu em cima dele, ele não quero tu. E ali houve toda uma questão sexual. E elas tinham convulsões, tinham espasmos. O que a gente chama, o Freud chamava histerismo, né? Os delitos que perseguiam a instituição se dividem em dois grupos. Lembrando que hoje não existe mais histeria, existe somatização, né? Quando tu transforma em coisas físicas, componentes psíquicos. Histeria é um termo arcaico, né? Porque vem de útero, né? E como tem homens que têm esse comportamento, então não seria só de mulher. Hoje em dia, histeria é um termo mais que a gente usa E a para... personalidade narcisista, teatral. Hoje em dia, a palavra histeria eu vejo sendo usado mais para chamar uma pessoa de frenética. de frenética, né? É. Tipo, não seja Seria histérica, tipo não seja histérico, não seja Isso. histérico, não seja histérica. Então, delitos contra a fé, aqueles que de alguma forma resultam contrários aos dogmas cristãos. A apostasia, que é o afastamento da igreja, o lobo em forma de cordeiro, as proposições que eram opiniões e afirmações emitidas contra as crenças e sacramentos católicos. Se tu estudar os primeiros séculos ali, tinha muita discussão se Deus era um, se era três, se eram três pessoas, se era uma pessoa, se Jesus era divino, ou era humano, ou eram os dois. Então houveram várias dessas questões aí. Quem era cientista nessa época estava ferrado. Não, mas isso é no século 1, 2 e 3. Eu sei, mas qualquer um que já tinha... Se bem que eles mataram a matemática. A ciência, na verdade, a ciência ela é mais antiga que o Renascimento. É que no Renascimento houve a separação. Estou falando a pré-ciência, no caso, né? Isso, o que eu estou falando é o seguinte: qualquer um que apresentava algo que eles consideravam contra a fé, por exemplo, a ciência... O próprio Sócrates foi obrigado a tomar cicuta porque ele tentava abrir a mente da juventude. Sim. Além de ser acusado de homossexualismo e outras coisas. Muitas vezes a ciência ela costumava ser acusada de ser contra a fé, contra Deus. Então, tanto é que a gente teve muitos... Hipátia de Alexandria foi trucidada, morta. Sim, que foi a primeira era uma mulher cientista, bonita, né? inteligente, a primeira cientista. E é uma... E a primeira oficial é a Marie Curie, né? Sim. Descoberta do rádio. E não só isso, né? Não teve só perseguição. É claro, antes da perseguição da igreja, teve perseguições de governos também, né? Governos que não aceitavam uma crença diferente. Por exemplo, muitas santas da época, elas eram perseguidas e assassinadas quando eles descobriram que eram católicas, né? Santas ou santos. Os primeiros cristãos foram mortos pelos romanos. Sim. Até Constantino trazer o cristianismo, que aí fundou o catolicismo em Roma. E pela lógica ele seria para ser fundado em Jerusalém, não em Roma. Ali foi uma questão política, né? Sim. E até uma discussão interessante se aquela cruz que ele vê no céu
foi uma coisa espiritual, foi um holograma, é bem interessante. Sob signo vencerás, em hoc signo vinces, que é a cruz Um do céu. abraço pro Isael Souza Franca. Israel Souza Franca. Isso. Então, as crenças e sacramentos católicos. Aí entra a questão do batismo. Até eles discutiam se devia ser por imersão, se devia ser por aspersão. Eles perdiam tempo discutindo coisas que não levam a nada, né? Se Jesus tinha outros irmãos, se Jesus casou ou não casou, discussões que não levam a nada. Que não mudaria a mensagem que ele trouxe. Delitos contra a moral cristã, blasfêmia. Então, aí, por exemplo, blasfemar, falar contra, né? Bigamia, duas mulheres, ou poligamia, quando fosse mais. Tem algumas comunidades, homem, né? Várias mulheres com um homem, ou vários homens com uma mulher. A bigamia ela pode ser dos dois lados. Pode ser uma mulher com dois homens, ou um homem com duas mulheres, né? No caso de se relacionar, de casar na época, né? Se envolver. As superstições, então fantasias e crendices, pecados nefandos. Por isso que eu sempre, que quer dizer com pecados nefandos. Eu sempre falo, né? Se a gente vivesse naquela época, eu e o Flávio, a gente seria perseguido e jogado na fogueira. Só por falar em planta medicinal, já ia pra fogueira. Falava em medicina na época, medicina natural, tchau, ia pra fogueira. Inclusive a dissecção de cadáveres na Idade Média, tanto Da Vinci quanto Michelangelo faziam as escondidas, porque se eles fossem eram presos e iam ser torturados, talvez até mortos. Sim. Por isso que houve um certo atraso na época da medicina, mas eles, através da arte deles, eles conseguiram trazer, através da pintura. O que é interessante porque muitos pintores, artistas, como é que eles retratavam tão bem a anatomia humana? Muitos deles, às escondidas, eles abriam corpos, né? Corpos dos necrotérios da época para ver como funcionava o corpo dentro. Agora, a descrição dos apóstolos, eles faziam mais por chute, né? Porque nem fala como é que era Pedro, como é que era Paulo, como é que era João. Sim, sim. Contra o Santo Ofício, consistia em obstruir o trabalho da Inquisição. Pelo seja, general... Para eles era um trabalho santo, né? Essa tortura era santa. Então, se tu questionava esse trabalho santo, que de santo não tem nada, tu merecia ir pra fogueira também. Quando o católico reza o credo católico, a Santa Igreja não é tão santa, né? As pessoas pode ser, a religião não necessariamente. Pelo general, utilizava a tortura como método para obter informações dos acusados. E uma delas era afogar. Aí eles diziam que se fosse bruxa, ela se salvaria. Então, ou morria, e se salvasse, ainda ia para a fogueira, porque, tu é bruxa. Ainda, só lembrando, eu falei isso da outra vez, mas só para lembrar novamente, nesse assunto de santo, é muito comum a gente falar que a Igreja Católica ela adora santo. Não, a Igreja Católica ela não adora santo. São intercessores. Na Igreja Católica, o culto de adoração, ele medianeiros, né? Assim como acontece na Igreja Evangélica, na Igreja Católica, o culto de adoração, ele é restrito única e exclusivamente a Deus, né? O que é feito é que é venerado os santos, e venerar é diferente de adorar. Venerar é uma homenagem que é prestada a pessoas que no passado... Seria idolatria. Pessoas que no passado eram exemplos de cristãos, né? Que são pessoas que fizeram milagres, que ajudaram muitas pessoas, né? A gente vê a história do Padre Pio, o cara era santo. Sim. O São Roque aqui, se a gente pegar a história do São Roque, nosso São Roque aqui, ele foi uma pessoa muito boa em vida. Né? Francês. Sim. É venerado até na Itália. Sim. São Cristóvão também, em outros lugares. Tem município em São Paulo, então tem várias... Tem cidade também, né? Sim, sim. Já foi falado, é tortura. Então muitas vezes levava meses e eles tentando convencer a pessoa a mudar de conversa. Ao igual que os delitos, as penas se dividiam em dois grupos. Pena ordinária, o castigo era pela pena de morte. Pela sua natureza, essa pena se reservava para o declarado herege formal, aquele que dizia, sou herege, pronto. Também se aplicava aos reincidentes de heresia, aos que abjuraram da sua heresia por não recomendar. Os que não abjuravam. Que não abjuraram por reconhecê-la como tal. Isso. Lembrando que o julgamento de Galileu, ele não foi morto pela igreja, ele morreu de velho, ele ficou preso vários anos, ele tinha até problema de gota.
e que apesar de esses caras serem muito radicais, o código de ética deles não podia matar idosos e nem pessoas muito doentes. E ele escapou por causa disso, porque ele era idoso e era muito doente, tinha gota. Mas bem baixinho ele diz, e por se move, mas que se move, defendendo a Terra girando ao redor do Sol. Assim, Que até 1500 eles achavam que a Terra era o centro do universo. Exatamente. E se tu questionar, ainda hoje tem figura que acha, né, que a Terra é o centro do universo, né? Certos filósofos por aí. É o problema da filosofia observacional apenas, ou empírica. Se tu olha para o céu, nascer no leste, se pôr no oeste, tu vai dizer, o sol que gira em torno da Terra. Só que aí se tu estudar os eclipses, outras coisas, não é o sol que gira, é a Terra. Claro. É porque Os eclipses levaram o Galileu a... vamos e viemos, né, uma conclusão ignorante que a gente chega quando a gente só observa, né? A gente vê o sol nascendo e no outro fala, pela nossa ignorância, que na época o pessoal não Tanto fazia. que os povos antigos diziam que o sol era comido pela noite e renascia. Eles não tinham a noção de como era vasto o universo, coisa que a gente tem hoje, né? Apesar dos jônicos, os gregos antigos, já sabiam que a Terra era redonda. E pessoal, a Terra é redonda, não é plana. E que ela girava em torno do Sol. Eratóstenes já dizia isso, 2 séculos antes de Cristo. Isso significa que quem hoje ainda acredita em Terra plana é uma pessoa que é mais ignorante. Pega o avião e vá até o Japão ou faça a curva, tu vai ver que tu vai voltar para o mesmo lugar. Uma história interessante que eu pode tenho. Até levar mais de 24 horas, mas vai voltar para o mesmo lugar. Eu vou contar uma história interessante agora. É que teve recentemente a notícia de um casal que ele se perdeu no meio do mar. Eles tentaram provar que a Terra era plana. Só que tem um detalhe. Sabe como é que eles se salvaram? Usando a bússola. A bússola funciona por meio do campo magnético, que só dá certo porque a Terra é redonda. Então, tipo, eles tentaram provar que a Terra era plana, mas só foram salvos porque a Terra era redonda. Eu não entendo isso aí, era uma criança que era de 1300, 1400 e gente em pleno século XXI defender isso. Duas coisas que pra mim é os antivacinas. Inconcebível. É isso que eu ia falar. Terra plana e antivacina. Isso pra mim não faz sentido. Não consigo imaginar como alguém em pleno século XXI ainda... Apesar de algumas vacinas terem mercúrio e terem alumínio, isso não é 100% que vai causar Alzheimer no futuro. Isso aí não tem... Teve raros casos que aconteceram, mas seria raridade, seria exceção e não a regra. Exatamente. Porque, na verdade, agora, indo um pouco para o lado da química, a maior parte desses elementos químicos, eles só começam a causar... Ninguém usaria mercúrio cromo, né? Que é mercúrio. Ele só começa a causar problema pelo efeito acumulativo, né? Então, só quando estão em excesso. Tanto é que tem pesquisas que mostram. Pessoas que moram perto de lixão, por exemplo, elas são mais irritáveis. Por quê? Porque tem muita concentração de manganês, de mercúrio, essas outras substâncias, né? Mas você manganês, chumbo. Exatamente. Porque isso daí é uma coisa que o próprio Flávio ele conhece melhor, que na medicina a gente tem o conceito de dose letal, né? Então tudo tem uma quantidade certa que o corpo suporta e uma quantidade que não suporta mais. Que é metade. Tem pessoas que tentaram se envenenar ou suicídio e não conseguiram. Teve até aquele cortou-orelha, acho que foi. Ou foi o Gauguin? Qual cortou-orelha? Teve um que tentou se matar. E pelo arsênio, só que a dose que ele usava não era suficiente para matar. Agora não sei, acho que foi o Gauguin, eu acho. Não lembro agora. Porque o Van Gogh cortou então eu acho que o cara ele era muito medroso, né? Porque o arsênio é muito tóxico. O Van Gogh se matou. Eu acho que ele só tomava um golinho e ficava... Se tu usar uma dose baixa, ele não mata logo em seguida. Agora, o arsênio... Falando nisso, aquele pastor que foi morto pela própria família e amando da esposa, que é deputada, diz que tem história de envenenamento também. Ele estava sendo envenenado na comida. Sim, foi várias tentativas, briga por né? Poder e dinheiro. Isso. Como diz o cara aquele, tu não consegue esconder por muito tempo, uma hora aparece. Não adianta querer bancar ser santo e tudo e não ter nada de santidade. Exatamente. Você já falava, né, dos falsos profetas, né? A Bíblia já dizia... Auto de Fé de Madrid e Espanha, aí teve o de Barcelona, que foi em relação aos livros espíritas, foi quando o espiritismo mais cresceu. E no livro do Kardec é muito interessante, ele em desdobramento, ele assiste
o Auto de Fé, e a partir dali ele começou, que as pessoas começaram, tá, estão queimando, o livro é bom. Deu o efeito contrário. Por que Exatamente. estão queimando? Por que entrou no índice Librório Proibitório? Que é o índice de livros Foi proibidos. aquele caso que aconteceu ali Do Salman Rushdie, Versos aqui, Satânicos. aqui no Brasil, alguns livros foram tirados de prateleira e eles depois aumentaram bruscamente a venda deles, né? Por quê? Porque o objetivo era que ele não desse visibilidade, mas assim que a pessoa viu, estão queimando, estão proibindo, então deve ser coisa Que boa. livro foi esse? Em Rondônia teve uma proposta de alguns, não chegaram a ser censurados. Em Rondônia teve uma proposta ali de livros que eles deveriam ser retirados da escola. Não chegou a ser colocada em prática porque foi descoberto antes. Entre os livros tinha livro do Machado de Assis, Franz Kafka, tinha Rubem Alves, todos livros que são livros Rubem que Alves é bom. e são livros que eles ensinam a pensar, né? Sim. Porque Edgar Allan Poe também foi censurado. Então, tem um vídeo interessante, não sei se você assistiu, tu que gosta, no YouTube do o Stephen King, a vida dele, sobre a vida. sim, a vida ele E tem do J.P. Lovecraft também. Inclusive muita gente acha que o Stephen King é satânico. Pior que não, ele é cristão. Ele acredita no Deus católico em si, ele é crente, só que ele critica muito nos livros dele fanáticos religiosos. Ele foi criado por mulheres, né? Porque ele tinha o pai dele, se não me engano, faleceu cedo e ele foi criado. É um pseudônimo, tu falou, né? O qual? Stephen King não é um pseudônimo. Não, é o nome verdadeiro dele. Não. O pseudônimo dele foi Richard Bachman, tá. que ele utilizou. É engraçado que ele utilizou esse nome para saber se ele realmente estava vendendo porque a leitura era boa ou porque ele tinha nome, né? Que tipo, vamos e vemos, né? Hoje em dia a gente compra um celular, se é da Samsung, ele vende por ser Samsung, né? Ele queria saber se ele estava vendendo de fato porque os livros dele eram bons ou porque tinha o nome dele na capa. Vendeu tão bem quanto, então de fato... É que nem o Kardec, talvez se ele assinasse Polité, Denizar Rivai, eu talvez não vendesse tanto. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Pode ser. Então, para aqueles que acham que o Pentateuco ali é do Kardec, não é do Kardec. Ele apenas organizou aquele material todo. Ele veio de cima, né? E o detalhe do Stephen King é que a maior parte dos livros dele tem um vilão que ele faz questão de ser o que a gente menos gosta, que a gente mais tem raiva. É sempre um fanático religioso, uma pessoa que comete pecados em nome de Deus, uma pessoa... O Anjos Demônios do Dan Brown eram assim. Um filme que eu recomendo baseado numa obra do Stephen King é O Nevoeiro. Nesse livro... Iluminado não é dele também? Qual? O Iluminado? É dele também. É dele também. O Nevoeiro é interessante porque o Nevoeiro tem uma parte que uma pessoa, ela começa a surgir criaturas e atacar, as pessoas ficam ilhadas lá num shopping. E uma das pessoas lá do shopping, ela começa a induzir os outros, a influenciar negativamente os outros. Essa pessoa era fanática religiosa. Inclusive, ela conseguiu levar o pessoal que estava ilhado no shopping a jogar um soldado no meio do monstro para ser devorado vivo, porque segundo ela, ele era o culpado daquilo e ele estava indo contra as leis de Deus. Que daí é uma crítica que o próprio autor sempre fez ao fanatismo religioso, né? Ali penas arbitrárias, amplo abanico. O que é abanico? Leque de penas para hereges como para suspeitos de heresia. Esta pena vão desde açoites, cárcere, galeras, eram presos em subterrâneos, até o desterro, e o uso do hábito por um tempo determinado. Essas penas se faziam num evento puro chamado Auto de Fé. Ali em Madrid, Espanha, teve Barcelona, teve vários autos de fé. E um deles foi queimado em 1600, Giordano Bruno, né? Por dizer que os vários mundos do universo eram habitados, o universo inteiro era habitado, e que a Terra girava em torno do Sol. O que fizeram com o Giordano Bruno, mano? Foi desumano o que fizeram com ele. E eu não sei se ele foi santificado, agora eu fiquei na... Não sei, mas eu só sei que ele é reconhecido hoje pela importância que ele teve. Depois eles viram que fizeram besteira, que nem com Joana d'Arc, né?
A Joana d'Arc, São essa sim Giordano foi... Bruno, acho que nem chegaram a santificar, eu É, acho. essa, a Joana d'Arc, sim, ela foi santificada. Mas ainda Depois de pode, 400 anos, né? ainda pode ser santificado. Se a igreja reconhecer algum milagre atribuído a ele, É, ele tem a pode. questão dos 3 É, milagres. a Irmã Dulce foi isso, um dos milagres reconhecidos, em tese milagres, né? Mas é que um homem, ele tinha uma doença que até então não se Teve um que se sabia. curou de cegueira, né? Isso aí. Os médicos falaram pra ele que não tinha jeito, ele não ia voltar mais a enxergar, não tinha o que fazer. E ele orava pra Irmã Dulce e as pessoas pedia pra ela ajudar, né, lá na época, né? E ele se curou depois que o médico não sabe nem dizer por quê, não sabe como. Lembrando que a fé é pela confiança da pessoa. Jesus mesmo dizia, tua fé te curou. Exatamente. Então, curandeiro é charlatão. Tem pessoas que têm dom de cura, A fé mas é move as montanhas, pessoas que né? têm a confiança que nem tem confiança no médico, Sim, psicólogo, a fé no move terapeuta. montanhas, né? A fé É move. provável que não foi exatamente a Irmã Dulce que curou esse homem. A fé dele que curou ele, acredito eu. Não foi a Irmã Dulce que passou a mão dela lá e curou ele, mas a fé dele criou ele. Inclusive está passando Só que gratuito. ela foi o incentivo, né, para a fé Eu dele, acho que eu né? mandei para ti o Summit lá em Portugal, com Greg Braden e outros, vários, Joey Dispenza, falando sobre fé, cura, espiritualidade, tudo gratuitamente. E tem a tradução em português embaixo, ou a tradução. Daí a pessoa fala, então, então tu acha que a Irmã Dulce não foi tudo isso? Não, pelo contrário. Eu acho que a principal contribuição dela nesse caso foi ela servir como um alimento para a fé Ela dele. começou num galinheiro e hoje tem um hospital enorme, né? Sim. Foi crescendo a obra, sempre o pessoal começa a ajudar. Essas pessoas sempre tem ajuda. O pessoal que conviveu com a época dela fala que ela foi uma das melhores pessoas, uma pessoa de uma bondade que não tinha comparação, né? Ainda teve, infelizmente, eu já vi grupos Gente mais fala radicais, grupos extremos falando que ela era a favor da escravidão e tudo mais. Não era, tá? Nada a Mentira. ver. Nada a ver. Até porque já tinha. Não foi em 1888? Exatamente. Então, pela história. Em 1230, pelo Papa Gregório IX. O Gregório Magno era o primeiro? O primeiro Não, foi o santificado. Gregório o Grande, se não me engano. O primeiro Esse Gregório... que é o doutor da igreja. O primeiro Gregório, ele foi o doutor da igreja, ele também é santificado, o primeiro Gregório. O calendário gregoriano que a gente tem hoje é pelo Gregório I, esse é o nono. 1230. Ah, tá, porque naquela época era nos 600, 700, né? Sim, era bem Para cedo. combater o catarismo. Então aqui entra os cátaros. E o cátar, se tu vê na tradução ali do cátar, significa também universal também. Ou melhor, puros, né? Seriam os puros. Na França, no sul da França. Ali na Occitânia. Originado diretamente pelo Papa e dominado por ordens mendicantes, especialmente os dominicanos. Tem um cara de Imbituba, um cara muito inteligente. E ele dizia que os dominicanos é domínio do cão. E realmente, é dominicane, domínio do cão. Quem está por trás do... A Inquisição pontificou e a maioria desses caras Lembrando, de repente algumas pessoas podem entender errado, a gente não está falando de quem mora na República Dominicana, nem quem mora no Dominica. É esse termo religioso, os dominicanos lá da época. A Inquisição Pontifícia funcionou sobretudo no sul da França e no norte da Itália. Aí teve contra os cátaros, contra os albigenses de Albi e contra os bogomilianos e contra os valdenses também. Então, tinha o Valdez, Pedro Valdez, acho que Valdez com Z. Porque eles pensavam diferente, né? Eles diziam que tinha Deus, tinha Jesus, não era a mesma pessoa, então só isso aí já era considerado... Para nós, hoje em dia, muitas vezes a gente escuta isso, passa batidar. Teve uma Inquisição lá naquela época, mas agora pensa, como será que não era viver todos aqueles anos nesse constante medo de tu não poder se expressar, não poder ter as próprias crenças, com medo de tu ir para a fogueira, ser torturado. Por exemplo, o espírita diz que Jesus é nosso irmão maior, não é Deus. Até porque se tu lê a Bíblia, ele diz, eu sou enviado de Deus, Deus é maior do que eu. Se tivesse Inquisição hoje, tenha certeza, xamã ia para a fogueira, sim, espírita ia para a fogueira, pessoal da Setinoe ia para a fogueira, sim, né?
Os os budistas iam pra budistas, fogueira. lamaístas. Sim. Isso aí é uma outra questão polêmica, né? Tem povos que não conheceram Jesus ou nunca ouviram falar. Aí eles vão deixar de ser salvos por causa disso? É uma questão Sim. de bom senso, né? Exatamente, por isso que eu falo. Eu acho que Esse pessoal que defende só Jesus salva, não é assim. Buda também salva, o Satya sim, Sai Baba também salva, Maomé também salva. A gente tem o termo avatares, né? São seres que desceram, usaram corpos humanos, mas que vieram do alto. Jesus mesmo diz, o meu reino não é deste mundo. Eu vim de cima, vocês são de baixo. É sempre Jesus. Por isso, talvez, que confundirei com Deus, quando ele diz, quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê o Pai. Aí eles fizeram sempre essa teve uma confusão. confusão entre Deus, Zeus e Odin, né? Também, também. Então, ali o escudo da Inquisição na Espanha. Então, ali seria o louro, a espada, a cruz. É o louro da Láurea? Da Láurea? Eu não sei se é o Não louro. sei qual é o galho de planta ali. E a coroa. Então, sempre o rei junto com o Papa. Né? A Inquisição Espanhola, a instituição mais famosa entre organismos da Igreja Católica. Famosa pela sua determinação e métodos a combater a heresia e aos judeus conversos, ou marranos, principalmente ali na parte do sul. Os moriscos, protestantes e mesmo cristãos. Mesmo contra cristãos mesmo. Se diz que foi a mais severa quanto ao número de sentenças. Milhares de pessoas Por mortas. isso que é a mais famosa, né? É, Porque a que mais matou. Né? foi a que mais matou, a que mais torturou. É. Realmente, as trevas aí predominaram. Como diz o capiroto dominava. Uhum. A gente, A minha, os a minha estudiosos avó, dizem que houve 600 anos de luz, de Sócrates até 600 depois de Cristo, bem no meio tem Cristo, e depois de 605 até 1780 houve escuridão. minha avó não fala capitão, fala malfarioso. O capiroto. Os reis católicos, Catarina e Felipe de Aragão, né, fizeram a oportuna solicitude ao Papa Sixtus IV de uma inquisição plenamente operante. O que fez ali? O que foi concedido pela bula de 1 de novembro de 1478. Então já começou lá em 1200, então ela foi bem longa. Mediante essa bula, o Papa concedeu aos reis católicos plenos poderes para nomear e destituir aos inquisidores. E um dos mais famosos ali foi o Bernardo de Claraval, que foi santificado também. A gente vê um pouco, a gente tem um pouco da ideia do poder, né? O poder do Papa na época, né? O Papa que dava o poder pro rei de fazer. Fernando de Aragão. Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Aqueles dois ali. O rei nomeava os inquisidores, o que converteu a Inquisição num instrumento de poder da monarquia. Era concedida pelos funcionários do Estado e responder aos políticos do rei. Durante esses primeiros 50 anos se processou menos 60 mil pessoas. Isso é o que tem registrado, escrito, né? E se realizou a terça parte de todas as execuções que levaram ao cabo nos 3 séculos e meio. 350 anos. Perseguições, torturas, matanças. E muitas mulheres, né? Porque geralmente a bruxaria era associada com mulher. Né? Mulheres e gatos, né? Mulheres e gatos. Então ali tinha alguns Só tipos que daí de eu sempre falo, né? uso Eles de... pagaram o preço, eles pagaram o preço, né? Porque depois que teve a peste peste bubônica. negra, foi por ausência de gato e Os ratos proliferação de rato. proliferaram. Então ali com ferros, com forjas, com todo tipo de torturas piores possíveis. A decadência durante o século XVIII pelas ideias que aí começou o iluminismo, né? A ilustração. Uma instituição de censura de livros, então aí foi criado o Librório Proibitório, que é catálogo de livros proibidos. Martelo das Bruxas, era o que eles usavam, né? O Maleus Maleficarum. Em 1813, os deputados liberais das cortes de Cádiz, ali no Estreito de Gibraltar, faz divisa com a África, e por incrível que pareça, pertence à Inglaterra, né? E lograram também a abolição, que só foi definida pelo decreto de Isabel II, em 15 de julho de 1834. Um pouquinho, mais ou menos a época que o Kardec
aparecia no sul da França. Ainda que foi uma mera formalidade. Então essa aí seria 15 de julho de 1834. Um abraço para Márcia Marques Frasson. Márcia Frasson. Como o Livro dos Espíritos foi escrito em 1854, já escapou, né? Por uma questão de anos. Por isso que o Espírito de Verdade está por trás, né? Que é o próprio Jesus. Juan de Zumgraba? Zumárraga. Juan de Zumárraga. Primeiro bispo da Nova Espanha. Inquisidor do México pela Inquisição Episcopal. Aqui já entra a Inquisição no México. Surge a necessidade de evitar que as ideias dos judeus e protestantes chegassem à Nova Espanha. Lembrando que com Cabral foram vários judeus no início na Dominica, como ele falou, para depois chegar à América propriamente dita. Na verdade, eles estavam buscando as Índias e o Japão, né? Só que eles não sabiam que tinha América no meio do caminho. Surge uma inquisição monástica dirigida pelas ordens mendicantes, que eram 3, né? Jesuíta, dominicana, franciscana, eram 3. Tinha mais, mas essas eram as principais. E logo uma episcopal pelos bispos da Nova Espanha. Se funde oficialmente em 4 de novembro de 1571. Em 1492, Colombo chega à América e os sarracenos são expulsos de Granada, de Toledo, são expulsos da Espanha, de Portugal e da França. E a maioria vai parar em Fez, em Marrocos, né? Marrakech. Os que não foram mortos foram para a África. Pedro Moya de Contreras. Esses inquisidores que se diziam homens de Deus, eles estão tudo ardendo hoje em dia. Tem alguns que dizem que o Anás e o Caifás ainda são contra o Cristo. E são 2000 anos já, né? Ou quase isso. Pedro Moya de Contreras, primeiro inquisidor do México. Tribunal de Santo Ofício, a Inquisição se instalaria em 1571. Mais um, né? Logo depois pela ordenança do rei Felipe II. Esta Inquisição era destinada a lutar contra as ideias do protestantismo. Aí interessante, porque ao mesmo tempo que eles falavam que a América, a Nova Atlântida, era um lugar, um Éden, um lugar de belezas, quando eles começaram a ver as religiões dos índios, eles começaram, não, isso aí é coisa do diabo, já começaram a trazer. Uhum. Os índios nem sabiam o que era. Aqui ainda tinha o Anhangá, né? Mas eles nem sabiam o que era o diabo. Os índios, coitados, às vezes os índios davam todas as riquezas deles em troca de espelho, E peixe, os espíritos da natureza, para os católicos, protestantes, eram tudo demônio. E ainda hoje tem gente que pensa isso. Tem gente que confunde orixá com demônio. Não tem nada a ver. Exatamente. Na verdade, os demônios são os eguns e os quiumbas. Não tem nada a ver com orixá. Orixás são os espíritos da natureza. Que são semelhantes às ninfas gregas. São os As chamados dríades. elementais também, ou devas, Isso. né? O reino dévico. Porque a maioria só conhece o mineral, o vegetal, o animal e o minal, mas não lembra que tem o dévico, tem reinos acima e reinos abaixo. Tem monera, protista, protozoária. Então, Guatemala, México, Honduras, Nicarágua, Filipinas, a depender das ordens da Suprema em Espanha. Pedro Moya de Contreras, o primeiro inquisidor do México. Lembrando que o alvo principal da Inquisição nesses países eram os protestantes. A Chica da Silva, agora eu lembrei. Ah, sim, a Chica da Nessa Silva época ainda tinha a Inquisição aqui no Brasil. E a Chica da Silva foi uma figura bastante importante na história brasileira. Edifício Tribunal de Santo Ofício no México. A Inquisição da Nova Espanha, a própria cidade do México foi construída onde era Tenochtitlán, né? Era a cidade dos deuses astecas. Em comparação com o realizado durante séculos por seus correspondentes na metrópole e boa parte da Europa. No México, 296 anos exercendo suas funções, o saldo da era cruenta do Santo Ofício havia ditado sentenças de morte a 43 réus. No caso aqui está dizendo que ela não se compara com a que teve na Espanha, né? Ali, relembrando aquela roda e tem a ver com a doença de Larsen, né? Interessante.
Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, alguns torturadores que usavam essa roda para torturar renasceram com essa doença de Lárcia, que é a pessoa toda deformada. Método para obter confusões dos acusados, muitos acabavam morrendo, né? Um braço era para um lado, perna para o outro lado, quando não era puxado por cavalos. A Inquisição é vista como uma instituição que utilizou o medo para dominar a sociedade, como o Haller falou. Mas a sociedade foi só cúmplice porque elas delatavam. Por exemplo, tu estava afim do terreno do teu vizinho, tu dizia, aquele cara é bruxo, é feiticeiro, para tomar os bens e as terras. Eles davam os fundamentos para entrar em funcionamento da Inquisição com toda a força. Exatamente. Ou seja, a própria sociedade, ela por muito tempo ela foi cúmplice disso, né? Como é em todas as ditaduras. Se a gente for ver em todas as ditaduras que a gente teve, se a gente pegar lá a história de quando Stalin assumiu, pegar a história de quando Hitler assumiu, de quando Mao Zedong assumiu, de quando Mussolini assumiu, tinha apoio da sociedade da época, né? Porque as pessoas... Tem um filme interessante, Estou de Volta, do Mussolini, exatamente, bem legal. Porque as pessoas, elas não gostavam de quem pensasse diferente. Então elas, muitas vezes, elas falavam, pensa diferente, então vamos Mas apoiar a maioria desses caras, assim como ali na Venezuela, eles dizem, vamos trazer prosperidade ao povo, todo mundo vai ganhar bem. Eles falam uma linguagem, e aí quando o povo se dá conta, é bem o contrário. Exatamente. Só que até o povo se dá conta, muitas vezes ele é cúmplice, né? Ele é cúmplice das bárbaras, né? Esse é o final? Tem mais. O verdadeiro lado negro do Santo Ofício é o lado obscuro, né? É o dessas pessoas que, sem mais delito que sua ignorância e seus conhecimentos, ou simplesmente por estar no sítio equivocado, lugar errado, no momento errado, momento inoportuno, caiu entre as implacáveis engrenagens de uma máquina capaz de triturar, baixo espesso manto do segredo, os ossos e a consciência de suas vítimas. Então, tortura física e mental. Incapacidade para defender-se, obrigados a autoculpar-se, até acabar expostos à infâmia pública, quando não à morte. E ali já aparecem os Cavaleiros Templários lá em cima também. A gente percebe que aquele grupo, o Ku Klux Klan, lá atrás tem uns, ó. Deram inspiração para... eles pegaram inspiração provavelmente nos inquisidores, né? Sim. Até porque a forma que eles agem é semelhante, né? Questão racista. Né? Exatamente. Abraço para Ângelo Sequinel Jr. Ângelo Sequinel Jr. É isso aí, então. Boa noite a todos.